Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Samuel Emílio. Eu faço o curso de zootecnia no segundo período e estou aqui para apresentar o trabalho de máquina simples. Vamos para o tópico de alavancas. Bom, quando uma máquina é considerada simples? Ela é considerada simples quando ela é constituída a partir de somente uma peça. Ela tem que ser uma peça para ser considerada uma máquina simples. Em toda máquina simples estão associados 3 elementos: força potente ou potência, que é simplificado pelo P. Toda força é capaz de produzir ou de acelerar o movimento, produzir trabalho, motor, ou seja, uma força aplicada com o objetivo de movimentar o objeto. 2. A força resistente ou a resistência, simplificada pelo R, é toda força capaz de se opor ao movimento, produz trabalho resistente, ou seja, o peso do objeto que pretende se levantar. E 3. O ponto de apoio ou apoio. É um elemento de ligação entre potência e resistência, que pode ser um ponto fixo, um eixo ou um plano, que é o ponto ao redor da alavanca, onde ela possa girar. Agora aqui eu vou dar um exemplo de alavancas. Como podem ser as alavancas? As alavancas elas podem ser uma barra rígida, podendo ser curvada ou até mesmo reta, sendo até móvel em torno do seu ponto de apoio, como eu citei ali em cima. Conhecido também, por outras palavras, o fulcro. Aí aqui tem as interfixas, tem as interresistentes e as interpotentes. Agora vamos para o tipo de alavanca. A interfixa é com um fulcro entre a potência e a resistência. Nessa imagem aí, podemos ver que o homem primitivo que descobriu que quanto mais longa a alavanca, mais peso ela podia erguer com menos esforço. A interresistente, com a resistência entre o ponto da aplicação da potência e o fulcro. Aqui podemos ter o exemplo do abridor de garrafa, que é um exemplo de interresistente. Por terceiro, temos a interpotente, com o ponto de aplicação da potência entre o ponto de aplicação da resistência e o fulcro. Que temos aqui como exemplo o trinha, conhecido como cortador de unha. Aí lá o P significando a potência, R é a resistência. Tá vendo? Agora vamos para máquina simples com o segundo tópico, que é binário. Para começar, vamos entender o que é binário. Binário nada mais é que um sistema constituído de duas forças de mesma intensidade, mesma direção, porém elas são de sentidos opostos, cujas linhas de ação estão a uma certa distância, representada por Dzinho, que seria aquele D minúsculo, chamado de braço do binário. Para entendermos essa definição, precisamos analisar o equilíbrio do corpo, do qual teremos o momento de uma força, que é a capacidade dessa força de fazer girar um objeto. O momento de uma força é representado pela equação matemática M igual a Fd, responsável pelo cálculo de rotação do corpo quando se encontra sob a ação de uma força em torno de um ponto. O equilíbrio de um binário só pode acontecer com outro binário. Isso porque, se uma única força atuar no corpo, provocaria uma força resultante diferente de zero, o que não pode ocorrer, pois a força de um binário é nula, uma vez que não ocorre aceleração durante o movimento. A representação matemática do binário é dada pela equação M binário, que é igual a Fb, onde M binário significa o momento de um binário, ou o torque. F sendo a intensidade de força e B representando o braço do binário, ou seja, a distância. Vale lembrar também uma observação: o braço do binário é a distância entre as forças atuantes. Agora vamos para os exemplos. Um exemplo rotineiro e prático do binário é o uso da chave de fenda.
Ao girarmos a chave para apertar algum parafuso, as forças simétricas existentes em relação do eixo rotam formam um binário, e o torque desse binário possibilita o giro da chave de fenda. Aí aqui temos o exemplo, né, de um binário, a chave de fenda. Bom, a minha parte foi isso. Eu tive como referências... Boa noite, aqui é a Débora e falaremos sobre polias e roldanos. No nosso dia a dia, estamos cercados por várias inovações tecnológicas, desenvolvidas e aperfeiçoadas a todo instante, mas também estamos cercadas por tecnologias simples, que são desenvolvidas há séculos e séculos, e que permanecem do mesmo jeito até o dia de hoje. Essas são chamadas de máquinas simples, e uma delas são a roldana, ou também pode ser chamada de polia. É uma máquina simples, capaz de alterar uma força, seja ela em intensidade ou direção. Aqui iniciaremos o estudo sobre elas. E aqui está um exemplo sobre a roldana. Ela é composta por um eixo, o plano inclinado e a alavanca. Temos também a roldana fixa ideal. A roldana fixa ideal ela serve apenas para a alteração da direção ou sentido da força aplicada. Quando queremos erguer um objeto de certa altura, podemos fazer usando o sistema da figura abaixo, onde ao invés de aplicar a força para cima, aplicando para baixo, facilitando assim o trabalho de suspender o objeto, pois podemos usar a força do nosso próprio peso. A figura representa um homem erguendo uma caixa com a velocidade constante, portanto, a tensão da corda tem um valor igual ao peso. Veja que também na figura serve para mudar o sentido da força para baixo, necessária para erguer o objeto e a direção, que no caso possui uma inclinação com a vertical. O termo ideal significa que a massa é desprezível em relação ao objeto que está sendo erguido e, portanto, ela não possui momento de inércia. Tem a polia ou a roldana móvel ideal. Observe que na figura abaixo, nela vemos a roldana suspensa por uma corda em volta dela, que está presa ao teto. O objeto que está suspenso pela polia do peso P, ele exerce uma tensão na corda que segura da mesma intensidade do seu peso. Observe também que a tensão T na corda que está presa ao teto dos dois lados possui um valor de T igual a T dividido ao peso, pois aqui estamos admitindo que é uma roldana ideal, ou seja, a massa desprezível. Portanto, as tensões da corda é consequência apenas devido ao peso do bloco. Se uma pessoa estivesse segurando um lado da corda, no caso representado na figura 2, estaria colocando uma força que seria a metade do peso do bloco, pois a outra metade estaria sustentando pelo teto. Agora, colocando uma segunda fixa ao teto, no caso representado na figura 3, percebe que nesse sistema, uma pessoa que puxa a corda através da roldana fixa, que está na figura 5, exercerá uma força igual à metade do peso do bloco. Em um sistema de polia móvel, cada uma delas divide pela metade do peso que está sustenta. Ou seja, a tensão na corda que está em sua volta é igual à metade do peso. E, portanto, quanto maior for a força de polias móveis, menor será a força aplicada sobre o sistema para erguer o corpo. A força necessária para levantar um objeto de peso é dada pela equação. Força é igual a peso dividido por o número de polias, onde N é o número de polias móveis que possui o sistema. Na figura abaixo, representando o sistema de 3 polias móveis. A primeira roldana possui a tensão nos fios iguais ao P2, onde uma está fixa ao teto e a outra presa à roldana 2. A corda que está em volta da roldana 2 divide por duas novamente a tensão que puxa para baixo. Daí a tensão será P4. Onde uma tensão está agindo, daí a tensão será P4. Onde uma tensão está agindo sobre o teto e a outra agindo para baixo, na roldana 3, que por sua vez quebra novamente essa tensão que está na metade. Então teremos a tensão na corda que está presa ao teto no valor de P igual a 8.
e outra parte agindo da rodana fixa, que a transmite até a mão com a mesma intensidade de P dividido por 8. Vemos então que a mão exerce a função de P dividido por 8, que está... Agora falaremos sobre as engrenagens. O que é uma engrenagem? A engrenagem possui dentes espaçosos simetricamente em torno de seu corpo, que pode ter um formato cilíndrico ou de um tronco de um cone. Desse modo, à medida que uma engrenagem gira, esses dentes se encaixam no espaço entre os dentes da outra engrenagem, ou corrente de transmissão, de maneira sucessiva, movendo e transmitindo o movimento. Esses são exemplos de engrenagem. A principal função delas é a transmissão de força ou torque através da rotação de um eixo. Portanto, através da junção de um par de engrenagens ou a combinação de várias delas, ou ainda combinadas com correntes de transmissão, são usadas para transmitir rotações e forças de um eixo motriz para um eixo movido, formando assim um sistema de transmissão de potência. Bom, essa foi a nossa apresentação. Muito obrigada por ter acompanhado até aqui e uma boa noite.